Oi, gente, tudo bem? Essa daqui é a nossa linda aula sobre humanismo, essa escola literária que é um momento de transição. Então vamos começar com transição entre o quê? Entre o trovadorismo e o classicismo. Ela tá ali no meio. E também isso significa o quê? Que é uma transição entre Idade Média e Renascimento. Bom, vamos começar falando sobre o contexto histórico, que é muito complexo, então vamos passar bem rapidinho, porque senão o vídeo vai durar 3 anos. Bem, vamos lá. Dentro desse momento, nós vamos ter o quê? Vamos ter expansão marítima, nós vamos ter cruzadas, nós vamos ter a ideia de sair do feudalismo e entrar no mercantilismo, nós vamos ter o antropocentrismo. Por quê? Porque a galera começou a pensar, a galera foi lá na Itália, pegou umas ideias, voltou e falou assim, caraca, vamos começar a pensar sobre isso daqui, sobre essas coisas que estão acontecendo aqui. Nós temos a formação dos burgos, nós temos a queda de Constantinopla, nós temos o absolutismo. Por quê? Porque antes o poder era descentralizado na mão do senhor feudal. Agora esse poder fica na mão do nobre. Então é muito absolutista mesmo. Nós vamos ter essa ideia de questionamento. Então, por exemplo, nós vamos ter Galileu Galilei aí nessa época. Nós vamos ter a ideia de Dante. Dante é um escritor muito importante aqui, que é o que vai escrever a Divina Comédia, e eu já vou falar sobre isso, mas vamos falar agora sobre a literatura em si. Nós temos a poesia palaciana, porque antes, no trovadorismo, nós tínhamos a poesia cantada. Agora ela começa a ser escrita, então ela acaba sendo muito mais exclusiva. Porque antes, o trovador era alguém que já não era muito pobre, porque ele sabia escrever. Agora, ele vai escrever, não é mais um trovador, né, claro. Ele vai escrever e as pessoas vão ler. Então, para você saber ler, você tem que ter um conhecimento, coisa que o pobre não vai ter. Então nós temos essa poesia que é muito exclusiva. Nós temos também as crônicas. Essas crônicas vão contar o dia a dia desses nobres. Então é tipo focalizando da vida, né? Naquela época, contando a vida daquelas pessoas. Bem, nós vamos também ter a questão dos autos. Só que os autos, eles têm uma ideia muito mais religiosa. Tem. Só que, como eu falei, nós estávamos dentro de um antropocentrismo. Então o que acontece? Eles começam a pensar sobre essas questões sociais. Então assim, você tem os burgueses, que é essa nova formação social. Então você começa a ter pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, pessoas nobres. Então você tem um grupo diverso ali dentro e eles começam a pensar sobre isso. E aí dentro desses autos que são religiosos, só que dentro de um antropocentrismo, começa a ser um pouco mais crítico. Então, por exemplo, você vai ter um pobre que vai para o céu, um nobre que vai para o inferno, que é muita ideia da Divina Comédia de Dante. O livro se passa com um cara que foi para o inferno procurar a amada dele, enfim. E aí ele vai para o inferno, ele encontra o Papa, ele encontra os nobres, ele vai para o céu e ele encontra os caras pobres, ele encontra todas essas pessoas que eram desprezadas socialmente. Então, nós também vamos ter as farsas, que é uma ideia de comédia, portas do fundo antes da internet, né? Então, ele vai zoar muito com essa questão. Mas elas vão ser jogadas assim na cara do pessoal, só que de uma maneira muito engraçada, exageradamente engraçada, tentando ser cômico da forma mais exagerada possível. Nós vamos ter escritores muito importantes, como Dante, nós vamos ter Fernão Lopes, nós vamos ter essas pessoas que estão criticando essa sociedade, que estão olhando para essa sociedade, que estão olhando para a igreja e falando, ok, Deus é legal, mas o homem também, e nós podemos pensar, nós podemos questionar. Então eles começam a olhar para essa questão, para essas pessoas que estão sendo desprezadas pela sociedade e começam a falar sobre elas, apesar de ser uma literatura muito exclusiva, porque o pobre que está sendo falado ali, ele não vai ler, ele não vai ter acesso a essa literatura. Quem vai ter vai ser o nobre, talvez o burguês, assim, o filho do burguês que teve uma educação diferente. Nós vamos ter também na arte a questão humana, do corpo humano. Vai ser exaltado o corpo humano, porque como nós estamos entrando nessa ideia de homem no centro, vai ser destacada a forma humana, até feminina vai ser destacado. Nós vamos ter também a natureza, bastante natureza. Então, é um momento de transição realmente para entrar nesse renascimento, para entrar
nessa ideia muito, muito antropocêntrica. Porque agora nós estamos ali, ó, saindo do teocentrismo, entrando no antropocentrismo para realmente chegar ali no classismo e ser realmente o boom. E toda essa questão histórica, ela tá muito, muito dentro disso. Por quê? Porque toda história, ela faz diferença na literatura. Por exemplo, agora nós estamos na pandemia. A nossa literatura, ela vai ter uma mudança. Ela vai ter um momento de mudança por conta dessa pandemia. Por quê? Porque é uma questão histórica. Por isso, a literatura é tão importante. Ela é importante para mostrar o que essas pessoas estão olhando dentro desse contexto histórico. E isso é muito lindo. Eu já falei um pouco num vídeo que tá até no Instagram, né, sobre isso. Eu falei sobre o que é literatura, para que ela serve, e ela tem para mim esse papel importantíssimo de mostrar a humanidade das pessoas por meio de um contexto histórico, por meio de uma literatura, sabe? Falando assim, olha o que eu tô sentindo, olha como eu tô vendo o mundo a partir de agora, a partir dessa mudança, a partir desse mercantilismo, a partir desse absolutismo, a partir dessa quebra de ideias, a partir desse criticismo muito grande. Então, nós vamos ter muito essas mudanças, e essas são coisas muito importantes pra gente começar a pensar. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem rápida, porque como é uma ideia de transição, a próxima aula vai ser um pouquinho maior. Então, bem, lembre-se dessa ideia de que o humanismo é uma ideia de quebra entre o antropocentrismo, entre o trovadorismo e o classismo, entre a Idade Média e o Renascimento. Leve muito suas aulas de história para isso daqui, pode levar. Uma coisa que eu esqueci, esses autos, eles são uma ideia de gênero dramático, que eu falei antes. Se você não entendeu o que eu falei um pouco aqui, então vai lá. Mas esse gênero dramático, que é a ideia mais teatral. Então, bom, é muito importante você pensar sobre isso. Então, é muito legal você também usar na redação, tá? Você pode usar super na redação do humanismo para falar sobre questões sociais. Bem, muito obrigada por ter visto essa aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo!